Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial de dicas e hoje nós vamos explicar um pouco sobre como ocorre e como resolver aquele problema no Revit quando aparece aquela caixa amarela de aviso no canto inferior direito, avisando de que os elementos não são visíveis na vista em que você está trabalhando naquele momento no Revit. Ficou interessado? Quer saber como corrigir e por que ocorre esse erro? Então fique com a gente logo após a vinheta. Bom, pessoal, eu vou abrir agora então a tela do Revit. Eu já iniciei um modelo de arquitetura novo do zero, padrão do software, ok? E eu recomendo que você faça o mesmo. Crie aí um modelo de arquitetura com os templates originais do Revit, ok? Então, bora lá para a tela. Já estou aqui então com a minha tela aberta, ok? Como vocês podem ver aqui do Revit. E eu vou criar simplesmente um desenho fácil, né? Só vou alterar minhas unidades aqui para metros, porque eu gosto de metros, duas casas decimais. E vou criar um piso aqui qualquer, ok? E vou criar esse mesmo piso no segundo pavimento, tá? Lembrando que eu tô com um padrão aqui do Revit, ok? Eu não alterei nada. Então, por exemplo, até aqui nas elevações, ó, eu tô com os níveis 0, 0 e 4. Então, tá original aí, tudo original. Só vou copiar esse, dei um Ctrl C, né? Agora eu venho em modificar, colar, e vou colar com nível 2. Pronto. Ainda na planta de piso do nível 1, eu vou criar algumas paredes aqui. Então, eu vou pegar em arquitetura, parede, vou alterar aqui para ela conectar, fazer o desenho da face externa, conectado no nível 2, e vou lançar aqui 3 paredes. Pronto. Olhando no meu 3D, então, ó, eu tenho aqui essa caixa já, certo? Eu posso passar o mouse em cima de uma delas, apertar Tab, selecionar as 13, anexar ao piso superior. E agora, nós vamos replicar então esse erro de aviso dos elementos não visíveis em planta. Eu vou começar com o exemplo das colunas, dos elementos estruturais, tá? Lembrando, tem um card aqui em cima no vídeo, que se você não lembra ou não sabe como que lança corretamente pilares no Revit, dá uma olhada nesse tutorial que nós lançamos esses dias e tá muito bacana também. Então eu venho aqui em estrutura, coluna, ou poderia vir aqui direto em arquitetura, coluna estrutural. Aqui coluna, pegar essa padrão do Revit mesmo. Não vou alterar nada aqui em cima por enquanto, justamente para replicar o erro. Então eu vou deixar aqui como profundidade, não conectado, e essa altura de 2,5 metros. E vou dar um clique aqui em qualquer canto. Pronto, dei um clique, reproduzi o erro, ó. Então nenhum dos elementos criados são visíveis na planta de vista da planta de piso, no caso nível 1. E por que isso acontece? No Revit nós temos as faixas de vista. Então aqui, ó, na guia propriedades, extensões, eu tenho faixa da vista. E aqui em faixa da vista, eu tenho aqui, enfim, essas configurações. O meu topo, então, é onde o máximo que eu consigo enxergar da minha vista, né, daquele elemento em planta. A base, né, que seria o inferior, que é a parte mais baixa onde eu consigo enxergar alguma coisa dentro dessa vista. E a profundidade dessa vista, ok? Então, quando todas elas vêm por default, ou vêm padrão do Revit, ela fica limitada, então, do nível 1 até o nível 4. Eu vou abrir aqui ao lado. Então, vou pegar aqui, só mostrar a vista 3D o que aconteceu, ó. O pilar que eu inseri, sem mexer nada, ó, ele tá abaixo do piso, certo? Ó. Então, ele tá do nível 00 para baixo, ó. Então, ele está abaixo desse nível da faixa de vista. Eu vou abrir aqui uma vista de elevação. Vou colocar elas aqui lado a lado, para que você entenda melhor. Ó. Então, eu tenho a minha planta de piso e tenho aqui a minha planta de elevação. O pilar, ele está do nível 00 para baixo. Se eu venho aqui na minha planta de piso e olho na faixa da vista, ó, o meu nível inferior, ele está ao 00. Tudo que tiver abaixo do 00, que é o nível 1, não será exibido. Por isso
ocorre esse erro, ok? Agora, por exemplo, você vem em estrutura, coluna, pego aqui e altero para altura, por exemplo, nível 2, e insiro uma outra coluna aqui, ó, não me aparece o erro. Por quê? Porque essa coluna ela está dentro da minha faixa de visualização dos elementos em planta baixa, ok? Abrindo aqui no meu 3D, ó a coluna ali no meio. Então ela está sendo exibida. Então, porque ela está dentro dessa faixa da vista, literalmente, ela está dentro do meu campo de vista em planta. Vou deletar aqui. Agora, ou melhor, vou deixar ela, dei um Ctrl Z aqui. Se eu altero minha faixa da vista para inferior, vou colocar ilimitada e a minha profundidade ilimitada, ó o que acontece. Eu já consigo enxergar, então, o meu pilar que eu lancei abaixo do nível 00. E aí, se eu lançar qualquer outro pilar abaixo do nível 00, ó, alterei para profundidade, vou colocar aqui não conectado 2,5, inserir um outro pilar aqui, ó, agora não me reproduz o erro, certo? Mesmo o pilar estando abaixo do nível 00. Ó. Por quê? Porque na minha faixa da vista eu consigo enxergar esse pilar. Mas por padrão eu sempre deixo do nível associado para não dar erro aí nos projetos. Então, quando aparecer essa mensagem, você precisa elaborar um pouquinho o pensamento mais crítico do negócio, mais frio e analista mesmo. Ou seja, putz, lancei um pilar aqui. Esse pilar tá dando erro que ele não tá visível na vista. O que significa isso? Pilar não visível. Ah, então é porque o meu pilar eu não tô conseguindo enxergar ele nessa planta. Ou ele deve estar acima, ou ele deve estar abaixo. Ou, no segundo erro agora, que não é só para pilares, tá? Vale para qualquer outro elemento. Assim como esse exemplo que eu dei agora. Às vezes, aquele elemento, aquela família lá, está configurada para não ser exibida na vista naquele momento. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui na minha planta de piso. Vou deletar esse pilar aqui, vou deletar esses meus dois pilares de baixo aqui. Pronto. Estou aqui na minha planta de piso. Vou digitar VG, ou eu venho aqui na minha guia Propriedades, Visibilidade / Sobreposição. E vou procurar aqui pelos pilares estruturais. E vou desativá-lo. Pronto. Se eu venho agora em coluna e insiro aqui, né, dentro da minha faixa de vista essa coluna, ele vai reproduzir o erro. Por quê? Porque lá nas configurações de visibilidade das famílias, ele está configurado para que eu não exiba os pilares estruturais. Então, esse é um outro ponto que pode causar esse erro. E não vale só para famílias, vale também para cotas, anotações, simbologias, tá? A parte de famílias, de elementos 3D, digamos assim, você tem aqui em categoria de modelo. E temos diversas disciplinas aqui, arquitetura, estrutura, mecânica, enfim. Nas categorias de anotação são as simbologias, nas categorias de modelo analítico, as categorias importadas e os filtros, pessoal. Então, são essas configurações de visibilidade também, além da faixa de vista, ok? Se eu digitar VG, vem aqui em pilares, habilita a exibição dele, dou um ok, ó, o pilar me apareceu aqui na vista. A mesma coisa vale para, por exemplo, vem aqui no nível 2. Vim aqui no meu nível 2, tá? Ele tá aparecendo o pilar do nível 1, porque a minha subjacência está habilitada aqui para aparecer como se fosse numa projeção, tudo que tiver entre o nível 1 e o nível 2. Eu vou desativar. Pronto. Desativei aqui a minha subjacência. Então, nada do que tiver entre o nível 1 e o nível 2 será exibido aqui na minha planta. Agora eu vou tentar lançar uma parede. Então, vou lançar uma parede com a base no nível 1. E uma restrição superior, vou deixar não conectado numa altura de 2 metros. Então, ele vai começar do nível 00 e vai até o 2 metros. Apenas lembrando de como eu estou trabalhando no nível 2, eu estou trabalhando acima de 4 metros. Então, é para me acontecer esse mesmo erro novamente. Ó. Lancei a parede, me deu o erro. Por que me deu esse erro? Simplesmente porque eu estou tentando lançar uma parede entre o nível 00 e 2 metros. Mas a minha faixa de vista, ela está programada só para aparecer tudo que tiver de 4 metros para cima. Então, por isso que acaba ocasionando esse erro também, ok?
Vou dar aqui agora um outro exemplo. Vou pegar uma cota qualquer, eixo a eixo, e vou lançar ela aqui. Ela está exibindo aqui na minha vista. Se eu clico com o botão direito, ocultar na vista, categoria, vou digitar um VG aqui só para vocês verem, categorias de anotação, ó, as cotas elas estão desabilitadas, ok? Então, se eu pego aqui e tento lançar uma cota, que é uma categoria de anotação, ó o que acontece. O erro ele é reproduzido novamente, justamente por causa disso, de que esses elementos, eles acabam não estando configurados para exibir naquela vista, e por isso que ele acaba tendo esse erro. Se eu habilito novamente as cotas aqui para exibição, ó a cota que eu criei ali. Então, agora eu posso criar outras cotas novamente, pessoal. Então, é basicamente isso o erro de visibilidade na vista. Ou alguma coisa está configurada nas configurações de visibilidade para não ser exibida, ou a faixa de vista não compreende a altura daquele elemento que você está inserindo em planta, tá? Apenas alguns detalhes, que, por exemplo, se você tiver um modelo de vista aplicado, e aí você vir aqui em visibilidade nesse padrão, você não consegue sobrepor as opções, tá? Você precisaria editar aqui as configurações do próprio modelo de vista que está aplicado naquela planta. Isso é outros 500 para um outro tutorial. Mas você precisa ficar atento a isso também, tá? Se você vem aqui em visibilidade barra sobreposição, altera, e mesmo assim não aplica na vista, dá uma olhada aqui se nos dados de identidade tem algum modelo de vista aplicado. Se tiver, você tem duas opções. Ou clica no modelo de vista aplicado e altera aqui as opções, ou deixa como nenhum e dá um OK. E aí, então, nós temos mais uma solução de erros no Revit resolvida, pessoal. Espero que você tenha gostado desse tutorial, que tenha sido útil para você. Se gostou, não deixe de dar o seu curtir ou seu joinha, se estiver pelo YouTube. Se inscrever em nosso canal e ativar as notificações pelo YouTube. Ou nos seguir aqui no Instagram, se você estiver assistindo pelo IGTV, ok, pessoal? Então, um grande abraço e nos vemos aí num próximo tutorial. Até mais!